Quero ler com você, meu irmão, minha irmã, iniciando lá em Efésios capítulo 6, abra comigo Efésios capítulo 6, só para a introdução desta noite, Efésios capítulo 6, verso 3, Efésios capítulo 6, verso de número 3, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, o versículo é o 3, diz assim: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Este texto está dizendo que Deus deseja e almeja que as coisas possam ir bem e sejamos e tenhamos longa vida sobre a terra, em nome de Jesus. Eu quero dar como tema a mensagem desta quarta-feira, este que está aqui na tela: 100%. 100%. Hoje, conversando com alguém na rua, eu perguntei a essa pessoa: você está 100%? Ela disse: não. 80%? Não. 40%? 50%? 50%. Aí eu dizia que o desejo era que ela se encontrasse 100%, e daí nasceu a pregação dessa noite. 100%. O que é preciso para estarmos 100%? Talvez alguém já deparou contigo, já fez essa pergunta a você, que eu fiz àquela pessoa: você está 100%? E você parou para dar uma resposta, e a resposta fora negativa, a resposta fora: não estou 100%, eu estou 10%, 20%, 40%, ou até 80%, mas Deus quer que nós, como seus filhos e filhas, estejamos 100%. Mas o que é preciso? Quais são os passos? Quais são os reconhecimentos? Quais são as coisas importantes para que possamos encontrar desta forma e esta marca aqui fazer parte da nossa vida 100%? A primeira coisa que eu quero destacar para você, e vamos mostrar alguns textos bíblicos, vamos ler alguns textos bíblicos. A primeira coisa é isto aqui: reconheça que os problemas fazem parte da vida. Reconheça que os problemas fazem parte da vida. Para que eu e você, para que nós estejamos 100%, nós precisamos reconhecer, em primeiro lugar, que os problemas fazem parte da vida, que os problemas não é algo de outro mundo, ou que nós não estamos isentos de passarmos e enfrentarmos problemas neste mundo. Não é porque nós somos filhos do Deus eterno, não é porque nós somos filhos do Todo-Poderoso, o Senhor Deus, que nós estamos isentos de lutas, dificuldades, de sabores, perturbações, problemas gerais. Nós não cremos, e a Bíblia não ensina, a Bíblia não traz sua mensagem triunfalista. Por exemplo, a Bíblia não diz que no mundo jamais haveríamos de ter problemas. A Bíblia não diz que aquele e aquela que aceita a Cristo, ao abraçar a fé em Cristo, nunca mais passará por dificuldade. A Bíblia não ensina isso. Essa teoria ou essa teologia triunfalista, essa teoria ou teologia da prosperidade, você veio para Deus e agora você vai ficar bilionário. Você está orando e buscando a Jesus,
agora você vai ter o melhor carro do ano, melhor casa, a conta gorda, a conta maravilhosa, agora você vai viver na bonança, porque você é de Jesus. A Bíblia não ensina isso. Ao olharmos para a palavra do Senhor, nós percebemos o próprio Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, aonde ele ensinando e ministrando aos seus discípulos, pregando aos seus discípulos, trazendo uma palavra aos seus discípulos, ele disse isto aqui: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos analisar este texto detalhadamente. Olhe para este texto da palavra do Senhor, João 16, 33. Ele está dizendo: estas coisas eu vos tenho dito. Para que eu estou lhes dizendo estas coisas? Diz Jesus: para que tenhais paz em mim. Eu estou dizendo isto para que você tenha paz em mim, para que haja paz no seu coração, para que haja paz na sua alma, para que você se encontre tranquilo. Eu vou dizer algo a você, e esta paz está em mim. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, aí ele faz uma separação dele e do mundo. No mundo, vocês vão passar por aflições. Vocês enfrentarão aflições. Os discípulos enfrentaram perseguições. Os discípulos foram maltratados. Quando Jesus trouxe o sermão da montanha, falou das bem-aventuranças, a última bem-aventurança: bem-aventurados sois quando vos perseguirem, vos injuriarem, e mentindo, falarem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque assim também perseguiram os profetas, vossos pais. Ou seja, nós podemos ser injuriados, nós podemos ser perseguidos, nós podemos ser maltratados. No mundo passamos por isso. Mas ele prossegue dizendo: mas tende bom ânimo. Você não pode perder o ânimo. Saiba que eu venci o mundo. Então eu quero que você tenha paz em mim, porque eu venci o mundo. Eu não fui sucumbido pelas aflições, eu não fui tomado pelas aflições, e eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Preguei domingo sobre o Salmo 23, aonde ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. E o Senhor preparas para mim uma mesa na presença dos meus adversários. O Senhor unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Ele fala do vale da sombra da morte, ele fala dos inimigos, ele fala da alma que encontrou pastos verdejantes, da alma que encontrou refrigério, da alma que encontrou descanso. Se ela encontrou descanso, é porque ela estava cansada. Se ela encontrou refrigério, porque não estava refrigerada. Se ela encontrou pastos verdejantes, porque estava faminto e precisando de pastos. O alimento, momento de escassez, momento de fartura, momento de sede, momento de sedentar a nossa sede, momento de angústia profunda interna, momento de paz transbordante. Ou seja, no mundo nós passamos por problemas, no mundo nós enfrentamos dificuldades. Jesus venceu todas as coisas, e no Senhor, diz a Bíblia aqui, João 16, 33, que Ele venceu, e porque Ele venceu, nós venceremos também. Amém, irmãos? Nós vamos vencer também. O que é preciso para estar 100%?
reconhecer que os problemas são reais, reconhecer que os problemas são possíveis, reconhecer que as lutas não é algo distante de nós. Enquanto estivermos neste mundo, nós vamos passar por aflições. Parece que é uma mensagem não inspiradora, parece que é uma mensagem não empolgadora, que empolga, mas é uma mensagem real. Mas veja o texto novamente. O texto está dizendo, preste bem atenção, há uma palavra neste texto, há uma palavra importantíssima neste texto. E qual é a palavra que neste texto? No mundo passais, guarde esta palavra, passais, passais. Eu estou passando por aflições. As aflições aqui estão, eu estou passando. As aflições estão ficando, eu estou passando, eu estou andando. O texto está falando de um ato contínuo, o texto está falando de um andar, o texto está falando de um caminhar, o texto está falando de um avançar, o texto está falando de ir para frente. Mas ele venceu, eu vou vencer também. Paulo fala aos Romanos que em Cristo nós somos mais do que vencedores, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então Jesus está ensinando isso neste texto, mas vamos para 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23, quando Paulo fala a Timóteo, ele diz para Timóteo o seguinte: não continueis a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Veja que Tiago tinha frequentes enfermidades, e o vinho naquela época tinha um fator de cura, como remédio também. Ele diz, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Guarde a parte final do texto, frequentes enfermidades. Não use, não continue a beber somente água, usa também um pouco de vinho. Era algo medicinal, por causa das tuas frequentes enfermidades. O que me chama a atenção aqui era que Timóteo tinha enfermidades e eram frequentes. Os problemas são reais. Timóteo, por passar por frequentes enfermidades, não significava que ele estava em pecado, não significava que ele havia falhado, não significava que ele havia errado. Quando estudamos na Bíblia, você já estudou e você sabe, o irmão, a irmã sabe, a senhora sabe, a vida de Jó. Jó ficou doente da planta do pé ao alto da cabeça. Jó estava totalmente enfermo, Jó estava totalmente acamado, Jó estava totalmente arruinado, Jó estava realmente sofrendo terrivelmente, sofrendo de forma gigantesca. E os amigos de Jó vieram consolá-lo, ficaram alguns dias em silêncio, não é isso? Alguns dias calado, e depois o que eles fizeram? Começaram a acusar a Jó, que Jó estava em pecado, que Jó havia pecado, e por ter pecado, ele estava passando por aquela situação. Por haver pecado, ele estava sofrendo. E o próprio Deus entra em defesa de Jó, dizendo: Jó não pecou, Jó não está em pecado. E os amigos de Jó não conseguiam entender que os problemas fazem parte da vida, que enfermidades também fazem parte da vida. Não é porque um cristão ficou doente que ele está em pecado, não é porque um cristão passa por um período de enfermidade que ele está sendo castigado por Deus, que ele está sendo pisoteado por Deus. Deus não é carrasco. Deus não olha do céu e fala assim: eu vou dar uma olhadinha aqui da janela celestial. Ele abre lá o Windows, né? Abre lá a janela celestial no seu MacBook, dá uma olhadinha na terra e fala: quem pecou aqui? Ah, fulano, joga lá uma enfermidadezinha nele, pá,
Joga lá uma dor de estômago, joga lá uma dor de cabeça, joga lá uma dor na coluna, joga lá uma depressão, joga lá um câncer, joga lá uma outra enfermidade, joga, e Deus vai esparramando enfermidade. Deus não é assim, Deus não é carrasco, mas as enfermidades fazem parte da vida, e às vezes ficamos enfermos por não nos cuidarmos, não nos alimentarmos corretamente, não nos exercitarmos corretamente. As pessoas falam que é preciso uma boa saúde, ir na academia. Eu mesmo vou na academia quase todo dia, quase vou na segunda, quase vou na terça, quase vou na quarta, quase vou na quinta, quase vou na sexta, quase vou no sábado e quase fui domingo, então quase vou todo dia. E a pessoa está gorda, fala: eu quero emagrecer porque eu estou gordinho, e fica preocupado em emagrecer. Para quê? Tem a eternidade inteira para viver como esqueleto. Aproveita o mundo aqui na terra para engordar um pouquinho, o resto vai viver como esqueleto lá na eternidade toda, para ser um esqueleto. Para que ficar aqui preocupado em emagrecer? Deixar de comer boas comidas? Tenha os cuidados, mas é bom, às vezes nós não nos alimentamos bem, e pode gerar um monte de problema, e às vezes o estresse gera mais problemas ainda, da enfermidade gerada pelo estresse. Estresse gera dores, estresse gera inúmeras coisas, dor no estômago, dor no coração, dor na alma, dor no ser, paralisia gerada pelo estresse. Estresse. Você vai ao médico e fala assim: eu estou com dor no peito, eu estou me sentindo meio paralisado. O médico pergunta: você está meio estressado? Aí você fala: eu vivo estressado. Fala: por quê? Você não conhece Deus? Vai conhecer Deus. Os problemas são reais, e quando eu sei que os problemas, as enfermidades são reais, elas podem surgir na minha vida, eu não vou ficar preocupado. Lá em João 9:2, um homem encontrado cego, e perguntaram os discípulos a Jesus: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Veja a mentalidade dos discípulos de Jesus. Caminhavam com Jesus, os miseráveis, viviam com Jesus. Encontra o homem cego e fala: Senhor, quem pecou, foi ele ou seu pai para nascer cego? Ah, meu pai pecou, eu vou ficar cego porque meu pai pecou. Nada a ver, nada a ver. Este ou seus pais, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ele está com um problema de cegueira, ele não enxerga. Outro nasceu sem os braços, outro nasceu sem as pernas, outros nasceram sem outros membros do corpo. É pecado? Não, os problemas são reais neste mundo, as lutas são reais, e quando eu aprendo que as lutas são reais e verdadeiras, eu vou aprender a viver melhor. 2 Coríntios 12, 7-8, diz assim, Paulo: e para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro do diabo, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo aqui em 2 Coríntios, ele fala do espinho na carne. Ele tinha um problema, e alguns entendem que era cegueira, que Paulo estava ficando cego, quando ele fala assim: vede, com grandes letras vos escrevi, porque ele estava ficando cego, já escrevia grandão, letra grande. E alguns acham que ele estava ficando cego, que o espinho na carne era a sua cegueira. Não sei o que era, mas Paulo tinha um problema também. Paulo foi o homem mais perseguido, esbofeteado, mas ele sabia que os problemas são reais. Para estar 100%, meu irmão, minha irmã, em primeiro lugar, você precisa entender que os problemas fazem parte da vida. O salmista, em um dos seus salmos, ele diz: eu não me atemorizo de más notícias. Jesus via as pessoas, lia a mente das pessoas, e diz a Bíblia que ele sabia o que é a natureza humana. Então, meus irmãos e irmãs, os problemas fazem parte da vida.
questão não é se estamos passando por problemas, mas como lidamos com os problemas. A questão não é se estamos passando pelo vale da sombra da morte, mas como lidamos quando estamos no vale da sombra da morte. Como lidamos, e há uma autora que escreveu um livro cujo título é Nenhum Sofrimento é em Vão. Todo sofrimento tem um propósito, e nós crescemos diante de todo e qualquer sofrimento, mas eles fazem parte da vida. Rebelião, rebeldia, intriga, discórdia, facção, divisão, coração duro, de pedra, coração fechado, pedregoso, empedernido, fazem parte da vida. Mas como lidamos com essas coisas? Os problemas são reais. Se você enfrenta um problema, se você enfrenta uma enfermidade, se você enfrenta uma crise, a primeira coisa que você precisa saber: Deus não está te castigando, Deus não está pisando em você. Quando eu perguntei hoje à tarde, daí nasceu a mensagem, eu fui à tardezinha agora, daí veio essa mensagem agora, como você está? A pessoa disse, eu disse 100%, eu disse não, 50%. Depois que me atendeu, perguntou para mim mais alguma coisa, eu falei sim, eu quero que você fique 100%, só Jesus pode te deixar 100%. Se você não entender isto, que os problemas são reais, cada problema que surgir vai lhe abater, cada problema que surgir vai te arrebentar, te destruir, mas se você saber que eles fazem parte do dia a dia, você vai vencer. Em segundo lugar, reconheça que a graça do Senhor nos basta. Eu preciso reconhecer, em segundo lugar, após reconhecer que os problemas são reais, reconhecer que a graça de Deus me basta. Amém, irmãos? A graça do Senhor nos basta. No mesmo texto que Paulo fala, isso no Coríntios 12, 7, 8, eu li com você do espinho na carne, no verso 9, ele orou e Deus disse, então ele me disse, o Senhor, Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo tinha um espinho na carne, verso 8 e 9, ele ora 3 vezes, primeira vez, Senhor, tira este espinho. Segunda vez, ele vai à presença de Deus e ora, Senhor, tira este espinho. Ele dobra o joelho pela terceira vez na presença do Senhor, e ele clama ao Senhor, Senhor, tira este espinho da minha carne, me ajude. Deus diz não na primeira vez. A segunda oração de Paulo, Deus diz não. Na terceira oração, Deus diz N-A-O-T-I-O, não. Mas Deus fala, Paulo, a minha graça te basta, porque eu não vou te deixar por causa deste problema, eu vou te assistir, eu vou te abençoar, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É o que Paulo vai dizer, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pois quando estou fraco, é que eu sou forte. Quando me sinto enfraquecido, é que a graça de Deus me fortalece. Tem um problema, vai à presença de Deus. Tem uma crise, vai à presença de Deus. Há uma enfermidade, vai à presença de Deus, porque Deus pode todas as coisas, e Deus jamais vai deixar de lhe assistir, Deus jamais vai te abandonar, Deus está sempre presente, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Quando falamos do vale da sombra da morte, o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Qual foi a resposta? Porque tu estás comigo, o Senhor está presente. Daniel foi colocado na cova dos leões, era fiel, orava 3 vezes por dia,
Quem aqui de nós ora 3 vezes por dia virado para Jerusalém? Ninguém. Daniel orava 3 vezes por dia. Quem aqui sofre um decreto presidencial do rei, dizendo que é proibido orar a Deus? Ninguém. Daniel tinha um decreto, ele orava 3 vezes por dia, como de costume. Fiel, temente a Deus, não se contaminou com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que o rei bebia, era fiel ao Senhor, temente ao Senhor, mas foi colocado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os seus amigos, foram colocados na fornalha, sobremaneira acesa. Nesse calor que tem feito esses dias, parece que nós viramos Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, né? Tanto calor tem feito esses dias. Mas foi colocado na fornalha, sobremaneira acesa, não tinha ar-condicionado, né? Se tivesse lá também deve estar ligado, não desligado, mas lá não tinha ar-condicionado, calor terrível. Eram fiéis a Deus, mas o Senhor entrou com eles na fornalha, como o Senhor entrou com Daniel na cova dos leões, e o leão naquele momento se converteu, ficou mudo, calado, conversando com Daniel, quem sabe. A Bíblia diz que o Sadraque, Mesaque e Abednego lançaram na fornalha com chapéu. O chapéu não queimou, nem um fio de cabelo queimou, nenhum cabelo queimou. Você sabe que o fogo chega perto, o cabelo já torra. Não queimou nada, porque Deus entrou com eles. Minha graça te basta. Eles não falaram: Senhor, mas eu fui fiel ao Senhor, eu obedeci ao Senhor, eu guardei a tua lei, eu guardei os teus preceitos, eu guardei os teus mandamentos, eu não negligenciei a tua palavra. Como eu posso ser colocado nessa fornalha? O Senhor não está vendo o quanto eu fui fiel? Eles não reclamaram, eles não choramingaram, eles não murmuraram. Eles entraram na fornalha louvando a Deus, entraram na cova dos leões louvando a Deus, dizendo: se Deus quisesse livrar, livraria; se não quisesse, não importa, eles continuariam adorando a Deus, porque a tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Paulo, quando se converte, virou um perseguido. Ele era perseguidor, virou perseguido, mas ele continuou sendo fiel ao Senhor, e foi o maior apóstolo que a história conheceu. Então você precisa saber, em segundo lugar, que a graça de Deus nos basta. O Salmo 41, verso 3 diz: o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Que o Senhor na enfermidade, Ele nos assiste. Não é porque você passa por enfermidade. Quem sabe alguém está me assistindo neste momento, está passando por uma enfermidade, está me assistindo um leito de hospital, está me assistindo de um leito de um hospital, numa UTI, ou em casa, uma enfermidade terrível, dolorosa, crônica. A Bíblia está dizendo que Deus o assiste no leito da enfermidade, e na doença o Senhor vai lhe afofar a cama, porque Deus é fiel. Não é porque está enfermo, está abandonado por Deus. Creio que Deus está falando ao coração de muitas pessoas hoje. Essa mensagem nasceu não fazem 2 horas atrás, e Deus está tocando no seu coração, na sua mente, na sua alma. E os irmãos que compartilharem esta palavra vão abençoar centenas de outras vidas. Que tem gente se sentindo abandonado por tudo, todos, por tudo e por todos, mas Deus está assistindo, Deus está olhando, Deus está cuidando, Deus está velando, Deus está protegendo. Ele está ali, afofando a cama, afofando o travesseiro, em nome de Jesus. Saiba que a graça de Deus, a presença de Deus nos basta, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Mas eu preciso entender, em terceiro lugar, para estar 100%, meu irmão, reconheça que uma fé viva nos leva a vencer.
Uma fé viva nos leva a vencer. Eu não posso naufragar na fé, eu não posso desacreditar do poder do meu Deus na hora do problema, na hora da encrenca, na hora da dificuldade. Saiba de uma coisa, meus irmãos, tem muita gente que não aprendeu a orar ainda, tem muita gente que não sabe orar, tem gente que ora assim: Senhor, aumenta a minha fé. Como que vai aumentar a fé? Tendo problemas? Somente em meio aos problemas que a fé vai aumentar. Cuidado com aquilo que você ora. Senhor, eu quero ter uma fé tremenda, uma fé poderosa, uma fé viva. Aumenta a minha fé. Deus fala: beleza, vou te encher de problema então, para você ter uma fé grande. Aí você fala: Senhor, obrigado, minha fé está boa, assim, bom tamanho, está bacana, está legal. Pode deixar assim mesmo. Se aumentar não, Senhor, está na benção. Aí você fica na benção. Cuidado com aquilo que você pede. Mas veja que, reconheça que uma fé viva nos leva a vencer. 2 Coríntios 4, 8 a 10, diz lá: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Veja lá: perplexos, porém não desanimados, perseguidos, mas não desamparado, abatido, mas não destruído, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Guarde essas palavras aqui, meu irmão, minha irmã, guarde essa palavra aqui, ó: em tudo somos atribulados, tribulação, perplexo, perseguido, abatido, porém não angustiado, porém não desanimado, porém não desamparado, porém não destruído. Eu não vou ser destruído. Eu posso estar sendo atribulado, mas eu não estou angustiado. Eu posso estar, em tudo somos atribulados, porém não angustiado. Eu estou perplexo, sim, mas não estou desanimado. Eu estou sendo perseguido, mas não estou desamparado. Eu estou sendo abatido, porém não serei destruído, porque levo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Veja a presença do Senhor, a presença gloriosa de Deus, em tudo, em todo momento. Arruma na tela que está assistindo em casa, pegar a parte de cima que tinha na câmera, rapidamente. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Você pode estar passando por tribulação, mas você não pode ficar angustiado, perturbado, perplexo. Pode estar, mas não está desanimado. Você está lá com perseguição, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Que não faz parte da sua vida a angústia, o desânimo, o desamparo e a destruição. Mas você passa por perseguição, você passa por momentos de tribulação, você passa por momentos de perplexidade, você enfrenta todas estas coisas, mas você fica firme ao lado de Jesus. Amém, irmãos? Veja então aí na palavra do Senhor, na graça maravilhosa de Deus, que nós precisamos reconhecer que esta graça maravilhosa nos basta, que as tribulações, problemas fazem parte do dia a dia nosso, mas uma fé viva nos leva a vencer. Também eu preciso reconhecer que Deus tem um lugar melhor para nós. Reconheça, Deus tem um lugar melhor para nós. E aqui eu faço menção do Apocalipse capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, onde o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como noiva, preparada ao seu esposo. Aí falei: onde não haverá dor, não haverá luto, não haverá lágrimas, onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ou seja, o Senhor tem um lugar melhor para nós. E muitas vezes Ele permite que passamos por problemas para sabermos que aqui não é o nosso lugar, para sabermos que não somos deste mundo, que nós estamos aqui de passeio, caminhando para Nova Jerusalém.
E eu preciso ter certeza da nova Jerusalém, eu preciso ter certeza deste novo lugar, no melhor lugar que Ele tem para nós, novo céu e nova terra. E para ter esse lugar garantido, eu preciso o quê? Aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E se alguém não aceitou a Jesus ainda, você precisa, eu preciso, nós precisamos mostrar para essa pessoa a necessidade de abraçar a fé em Jesus. Aqui tudo é passageiro, aqui tudo é temporário, chegará um dia, tudo isso vai passar, mas a certeza que o Senhor tem um lugar melhor para nós. O que levou Daniel a ser fiel na cova dos leões, o que levou Sadraque, Mesaque e Abednego a ser fiel na fornalha, que o mundo é terreno, passageiro, mas o céu é garantido. Se eles morressem ali na provação, na dificuldade, eles estariam na presença do Senhor. Você precisa crer nisso, reconheça que Deus tem um lugar melhor para nós, o lar celestial, a mansão celestial, o céu, onde não há choro, onde não há pranto, onde não há sofrimento, onde não há dor, aonde Ele enxuga dos nossos olhos, enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e tudo se passou. E para ir para esse lugar eu preciso ter Jesus no meu coração, como Senhor e Salvador meu. E às vezes, repito, os problemas vêm e surgem para nos desapegarmos deste mundo e lembrarmos que somos de uma nova realidade. Deus tem algo bem melhor para nós, em nome de Jesus. Mas eu preciso crer também, para estar 100%, que Deus pode curar, Deus pode te curar. Deus tem poder para curar. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Rafá quer dizer o Senhor que te cura. Ele tem poder para curar, e a Bíblia mostra isso para nós. Por exemplo, lá em Tiago 5, 14, 16, fala: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e este faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Está alguém sofrendo? Ore a Deus. Está alguém sofrendo? Ore. Está alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja, para que eles venham orar e ungir com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai os pecados uns aos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então a Bíblia está dizendo que o Senhor tem poder para curar. A Bíblia também diz, Tiago 4,30, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. O Senhor tem poder para estender a mão, para fazer milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo, no poder de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Salmo 103, verso 3, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, verso 3, o Senhor tem poder para curar, o Senhor tem curado, o Senhor tem restaurado vidas. Mas pastor, se Ele não curar, eu continuo crendo no poder dEle para curar. E se Ele demorar, eu continuo crendo, pode chegar a hora que Ele vai curar. E se Ele não curar, Ele sabe o que faz, Ele vai assistir, Ele vai amparar, Ele vai guardar, Ele vai estar presente, em nome de Jesus. Não é porque eu estou com um problema, você passa por um problema, que você se revolta contra Deus, você continua amando a Deus, sabendo que Ele tem um lugar melhor, e aqui Ele tem poder para ministrar cura, tem poder para ministrar restauração, tem poder para fazer o milagre acontecer. Enquanto os servos de Deus pregavam, o Senhor estendia a mão. Atos, que diz isso, ele está o Tiago, mas é o livro de Atos, para fazer curas, sinais, maravilhas, por intermédio de Jesus Cristo. Nós precisamos crer no poder da palavra infalível de Deus. E esta palavra, esse livro santo, que está nos ensinando, meu irmão, minha irmã, esta verdade,
que está nos passando esta grande e tremenda verdade, em nome de Jesus, é o poder absoluto e maravilhoso da palavra de Deus. Deus pode curar. A minha fé me leva a vencer. Tem que ter uma fé viva. Saber que mesmo diante da fé viva, os problemas são reais, fazem parte da vida, e nós não vamos naufragar em meio aos problemas, vivendo estas coisas preciosas da palavra. Quando alguém perguntar como você está, você vai dizer: estou 100%, estou 100%, e os problemas fazem parte da vida. Mas você não se atemoriza, você não fica perturbado, você não fica angustiado, você não desiste, fala: não, Deus está comigo, eu vou vencer. Deus é presente. Posso estar perplexo, mas não estou desanimado. Posso estar sendo abatido, perseguido, mas jamais estarei desamparado, porque o Senhor está comigo em todo o tempo, em todo momento, para a glória do seu nome. Então, quando alguém lhe perguntar: meu irmão, como você está? Não diga mais ou menos, mais para menos do que para mais. Não fala isso. Fala: estou 100% bem, em nome de Jesus. Se eu te perguntar nesta noite: como você está? O que você vai dizer? Quem fala mais ou menos, vou meter esse microfone na cabeça, vou jogar daqui ligado ainda, só para escutar o barulho. Então, mais ou menos, pastor, mais ou menos. Não, está 100%, irmão, irmã, 100%. Só o fato do Senhor estar conosco, estamos 100% bem acompanhados. Deus não te desampara. Não seja abatido pelos problemas, pelas lutas, pelas enfermidades. Não seja abatido. Levante a sua cabeça e saiba que há uma graça de Deus. Graça quer dizer favor imerecido. A graça de Deus que nos assiste, que nos ajuda em meio à caminhada da vida. Deus sempre estará com você, estendendo-lhe a mão e dizendo: vamos juntos até o fim. Eu não vou te deixar. Eu encerro com aquela oração chamada Pegadas na Areia. Já viu essa oração, Pegadas na Areia? É um quadro, oração Pegadas na Areia, que conta a história de um homem que andava com Jesus na praia, e ao andar, o rastro dele e de Jesus ficava na areia. Mas chegou um momento difícil, que ele estava passando naquela areia, estava afundando, e ele continuou afundando e andando com dificuldade. Olhava para trás e não via mais dois rastros, só via o rastro dele, só um rastro. E ele com muita dificuldade se arrastando, um rastro só ficava. Ele sai do outro lado e revoltado com Deus e fala: Deus, na hora que eu mais precisei do Senhor, eu olhei para trás, só vi um rastro, só o meu. Deus fala: você estava enganado, meu filho. Aquele rastro que você viu era o meu. Eu estava te levando no colo naquele momento. Não era o teu rastro, era o meu. Eu te carregava. Nos momentos difíceis, o Senhor nos carrega. Por isso Isaías diz: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com minha destra fiel. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Se Deus falou ao seu coração, compartilhe essa mensagem com outros, para que outros sejam tocados também em nome de Jesus. E lembre-se, se alguém lhe perguntar como você está, se falar que está mais ou menos, vai levar a microfonada na cabeça. Tá bom? Fala: estou 100%, porque Deus está no controle.